Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Curiosidade Alternativa. E neste vídeo nós vamos explorar um tema um pouco sombrio. Vamos falar sobre as 10 origens mais horríveis dos contos de fadas. É fácil pensar em histórias de princesas, príncipes e finais felizes, mas muitas dessas histórias têm raízes muito mais sombrias e perturbadoras. Vamos juntos descobrir algumas dessas histórias e como elas foram adaptadas ao longo do tempo para se tornarem os contos de fadas que conhecemos hoje. Prepare-se para uma jornada fascinante e às vezes arrepiante pelos contos de fadas. No conto do flautista, temos uma aldeia invadida por ratos. Um homem chega vestido com uma colcha de retalhos de cores e se oferece para livrar a cidade dos bichos. Os aldeões concordam em pagar uma grande quantia em dinheiro se o flautista puder fazer isso. Ele toca música em sua flauta, o que atrai todos os ratos para fora da cidade. Quando ele volta para receber o pagamento, os aldeões não cumpriram o que prometeram e não pagaram nada a ele. Então o flautista decide livrar a cidade das crianças também. Na maioria das variantes modernas, o flautista atrai as crianças para uma caverna fora da cidade. E quando os habitantes da cidade finalmente concordam em pagar, ele as manda de volta. No original mais sombrio, o flautista leva as crianças a um rio onde todos se afogam, exceto um menino coxo que não consegue acompanhar. Alguns estudiosos modernos dizem que há conotações de pedofilia neste conto de fadas. Em nono lugar, Chapeuzinho Vermelho. A maioria de nós conhece a versão do conto de Chapeuzinho Vermelho, em que ela é salva pelo lenhador que mata o lobo malvado. No entanto, a versão francesa original de Charles Perrault não era tão agradável. Nessa versão, a menina é uma jovem bem educada que recebe instruções falsas do lobo quando pergunta o caminho para a casa da sua vovó. Ingenuamente, Chapeuzinho Vermelho segue o conselho do lobo e acaba sendo devorada. E aqui a história termina. Não há lenhador nem vovó, apenas um lobo gordo e uma Chapeuzinho Vermelho morta. A moral da história que fica é não aceitar conselhos de estranhos. Em oitavo lugar, A Pequena Sereia. A versão de 1989 da Pequena Sereia pode ser mais conhecida como A Grande Mentira. Na versão da Disney, o filme termina com Ariel, a sereia, sendo transformada em humana para se casar com Eric. Eles se casam em um casamento maravilhoso, com a presença de humanos e sereianos. Mas, logo na primeira versão de Hans Christian, a sereia vê o príncipe se casar com uma princesa e se desespera. Ela recebe uma faca para esfaquear o príncipe até a morte, mas ao invés de fazer isso, ela pula no mar e morre virando espuma. Hans Christian modificou ligeiramente o final para torná-lo mais agradável. Em seu novo final, em vez de morrer ao virar espuma, ela se torna uma filha do ar, esperando para ir para o céu. Então, francamente, de qualquer modo, ela ainda continua morta para todos os efeitos. Sétimo lugar, Branca de Neve. No conto de Branca de Neve, que todos conhecemos, a rainha pede a um caçador para matá-la e trazer seu coração como prova. O caçador não consegue fazer isso e retorna com um coração de um javali. Felizmente, a Disney não causou muito dano a essa história. Ainda assim, eles deixaram de fora um elemento importante da versão original. Na história original, a rainha realmente pede o fígado e os pulmões de Branca de Neve, que serão servidos no jantar naquela noite. Além disso, na história original, Branca de Neve acorda quando o cavalo do príncipe a empurra enquanto ela a carrega de volta para seu castelo, não por causa de um beijo mágico. Agora, deixo para a sua imaginação o que o príncipe pretendia fazer com o corpo de uma garota morta. Na versão Green, o conto termina com a rainha sendo forçada a dançar até a morte com os sapatos de ferro em brasa. Sexto lugar, Bela Adormecida. No conto original de A Bela Adormecida, a encantadora princesa é colocada para dormir quando perfura o dedo em um fuso. Ela dorme por 100 anos, até que um príncipe finalmente chega, beija e a desperta. Eles se apaixonam, casam-se e vivem felizes para sempre. No entanto, infelizmente, o conto original não é tão agradável. Na verdade, é difícil de acreditar. Na versão original, a jovem é colocada para dormir por causa de uma profecia e não por uma maldição. E não é o beijo de um príncipe que a acorda, mas sim o rei
que, ao vê-la adormecida e desejando um pedaço, a violenta. Depois de 9 meses, ela dá à luz 2 filhos, enquanto ainda dormia. Um dos bebês chupa o dedo da mãe, removendo assim a peça de linho que a mantinha adormecida. Ela acorda e descobre que foi estuprada e é mãe de 2 filhos. Em quinto lugar, Rumpelstiltskin. Este conto de fadas é um pouco diferente dos outros porque, em vez de infantilizar o original, ele foi modificado pelo autor original para torná-lo mais horrível. No conto original, Rumpelstiltskin transforma a palha em ouro para uma jovem que enfrenta a morte, a menos que consiga realizar a façanha. Em troca, ele pede seu filho primogênito. A moça então concorda, mas quando chega o dia de entregar o garoto, ela não pode fazer isso. Rumpelstiltskin diz a ela que a deixará fora da barganha se ela adivinhar seu nome. Ela o ouve cantando seu nome perto de uma fogueira dias atrás. Então, ela consegue adivinhar corretamente. Rumpelstiltskin, furioso, foge para nunca mais ser visto. Mas na versão atualizada, as coisas estão um pouco mais confusas. Rumpelstiltskin fica com tanta raiva que enfinha o pé direito no chão. Ele então agarra sua perna esquerda e se rasga ao meio. Em resumo, ele acaba se suicidando. Em quarto lugar, Cachinhos Dourados. Nesta história comovente, ouvimos falar da linda Cachinhos Dourados, que encontra a casa dos 3 ursos. Ela entra furtivamente e come a comida deles, senta-se nas cadeiras e finalmente adormece na cama do ursinho menor. Quando os ursos voltam para casa, eles a encontram dormindo. Ela acorda e foge pela janela aterrorizada. O conto original, que na verdade data apenas do ano de 1837, tem 2 variações possíveis. No primeiro, os ursos encontram Cachinhos Dourados, rasgam-na e comem-na. No segundo, Cachinhos Dourados é na verdade uma velha bruxa que, como na versão infantilizada, pula de uma janela quando os ursos a acordam. A história termina contando que ela quebrou o pescoço na queda ou foi presa por vadiagem e enviada para a casa de correção. Em terceiro lugar, João e Maria. Na história amplamente conhecida de Hansel e Gretel, ouvimos falar de 2 crianças que se perderam na floresta e acabaram encontrando uma casa de pão de mel, que pertencia a uma bruxa malvada. As crianças foram escravizadas por um tempo, enquanto a bruxa as preparava para comer, mas conseguiram encontrar uma saída e jogaram a bruxa no fogo e conseguiram fugir. Em uma versão anterior francesa desta história, intitulada As Crianças Perdidas, em vez de uma bruxa, há um demônio. Nesta versão, as crianças enganam o velho demônio perverso da mesma forma que João e Maria, mas ele consegue capturá-las e monta um cavalete para fazer uma das crianças sangrar. E isso não é um erro, ele realmente faz isso. As crianças fingem não saber subir no cavalete, então a mulher do diabo demonstra como fazê-lo. Enquanto ela está deitada no cavalete, João e Maria cortam sua garganta e fogem. Em segundo lugar, Rapunzel. Este conto alemão sempre fascinou muitas pessoas ao longo dos anos, com a famosa frase Rapunzel, Rapunzel, solte o cabelo, se tornando muito memorável. Na versão dos irmãos Grimm, o casal feliz teve que passar por muitas mais provações e tribulações do que se pensava inicialmente, já que só se reuniram depois que Rapunzel foi expulsa, grávida e sozinha, para o deserto pela bruxa irada, enquanto o príncipe ficou cego após cair da torre nas amoreiras espinhosas abaixo. Uma versão ainda mais antiga foi escrita em 1600 por um escritor italiano chamado Giambattista Basile. Nessa versão, Rapunzel é vendida a um ogro quando ainda era bebê, tudo porque sua mãe roubou um pouco de salsa de um jardim. Ela foi forçada a doar seu filho primogênito e ficou trancada em uma torre pelo resto de sua vida. No entanto, a verdadeira história original que inspirou todas essas versões do conto de fadas é a mais sombria de todas. Em vez de uma bruxa malvada trancando uma bela garota em uma torre, o captor era o próprio pai da garota, que controlava tanto a vida de sua filha que acabou levando-a à morte.
Em primeiro lugar, Cinderela. No conto de fadas moderno da Cinderela, vemos a linda Cinderela ser arrebatada pelo príncipe encantado e suas perversas meias-irmãs se casando com 2 nobres, com todos vivendo felizes para sempre. A história tem suas origens no século I a.C., onde a heroína de Estrabão era na verdade chamada Rodópis, não Cinderela. A história era muito semelhante à moderna, exceto pelos sapatos de cristal e a carruagem de abóbora. Mas por trás do conto bonito está uma variação mais sinistra dos irmãos Grimm. Nesta versão, as nojentas meias-irmãs cortam partes de seus próprios pés para encaixá-las no sapato de cristal, na esperança de enganar o príncipe. O príncipe é alertado sobre o truque por 2 pombos, que acabam furando os olhos das 2 irmãs.